Alô pessoal, boa noite. Estamos aqui reunidos uma vez mais na ABEFA, aqui em Campo Grande, na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, para estudarmos o Livro dos Médiuns, para a gente dar continuidade a esse estudo. Estamos reunidos aqui, eu, Margarete Coral, Raul Ribeiro, João, a Verena e o Luciano. Vamos iniciar com o capítulo O Maravilhoso e o Sobrenatural. Capítulo 2. Estamos aqui diante dessa afirmativa, o maravilhoso e o sobrenatural. E o que seria para nós o sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que ultrapassa as leis naturais, as leis da natureza. Está fora do comum. Está fora daquilo que o homem conhece, pelo menos até o dia de hoje. Não podemos falar lá adiante, porque ontem nós não conhecíamos muitas leis e hoje nós conhecemos. E o maravilhoso? O maravilhoso é aquilo que provoca em nós uma admiração, um deslumbramento. A gente fica extasiado vendo, observando. E aí a gente fica pensando, a doutrina espírita, como nós estamos estudando agora, estamos tomando conhecimento dela, para nós seria algo maravilhoso? Ou seria algo sobrenatural? Ou seria maravilhosa e sobrenatural? Dona Margarete, o que a gente pode colocar como, classificando assim como o que a gente até encontra no livro como maravilhoso e como sobrenatural? Dentro a própria lei da gravidade, você ter o balão lá que voava lá atrás, com gás, aquela estrutura de ferro e tudo, isso era maravilhoso para eles à época, porque era uma coisa inimaginável, impensável. A gente estava conversando, dando exemplo até do telefone celular. Há anos atrás isso era impensável, que a gente ia ter essa tecnologia toda, gravar agora num celular aqui, colocar isso na rede e o mundo inteiro poder ouvir o que a gente está falando aqui. Então, trabalhar com o que não tem... que traz esse deslumbramento, mesmo tendo alguma classificação da natureza, você conseguindo provar isso perante a ciência. Já o sobrenatural, você ainda não tem ferramentas para fazer essa comprovação. E aí você traz essa classificação porque a pessoa traz a incerteza, porque ela não tem uma prova física. Se a palavra for certa, é essa mesmo, seu João? Acho que é uma prova física para fazer a comprovação daquele ato ali, daquela situação. A questão do sobrenatural, da comprovação, ela se dá tanto no maravilhoso quanto no sobrenatural. Porque o que é sobrenatural deixa de ser por se tornar natural, não é? Então você vê fenômenos que a doutrina espírita estuda através da ciência espírita, fenômenos profundos que ocorrem no dia a dia com as pessoas, fenômenos de ordem mediúnica, tanto os fenômenos físicos quanto os fenômenos inteligentes, que são estudados no Livro dos Médiuns e que foram pesquisados, são fenômenos que foram pesquisados, estudados por homens de ciência, fenômenos que foram estudados por Crookes, que foi o inglês William Crookes, que foi prêmio Nobel de Física. Só para complementar até o exemplo das cartas. Elas são classificadas como sobrenatural, a carta psicografada, porque ela traz ali um conteúdo comprovado, verdadeiro, e a pessoa não consegue, a ciência não consegue trazer uma explicação lógica com as ferramentas existentes para
dizer como aquilo está acontecendo, mas ela é verídica, porque o conteúdo é verdadeiro. Há centenas, milhares e milhões de provas de que é verdadeiro. Então, é um exemplo clássico aí para o sobrenatural, correto? Olha só como é que é importante isso, né? O próprio fenômeno mediúnico, né, que você cita, da psicografia, né, e que o médium Francisco Cândido Xavier nos ajudou muito, né, com o seu trabalho, né, escrevendo as cartas, né, dos mortos, e lembrei-me até do caso de um suposto homicídio, né? E que foi desvendado e o suposto assassino foi inocentado pelo juiz, até porque a assinatura foi comprovada cientificamente, né? E não sendo do falecido, né? Do suposto falecido, né? Do morto, né? Como a gente diz. Então, mas esse é um fenômeno até atual, mas nós podemos ver que aí há necessidade do conhecimento da ciência espírita para desvendar aquilo em que se fala de milagre, de sobrenatural, mas que vem à luz da ciência, à luz do conhecimento, e desmistifica essa questão do milagre e do sobrenatural, que seria uma derrogação da lei de Deus, né? Então é fundamental que a gente comece a pensar nisso e que a gente possa começar a falar disso, estudar, para a gente começar a sair, né, dessas questões mais difíceis que a gente se encontra, até para que a gente tenha mais tranquilidade para viver, porque vivemos, né, nos dias de hoje, nós ainda vivemos com medo de muita coisa, né, aterrorizado com tantas coisas por conta dessa visão de maravilhoso e de sobrenatural, que quando você cita a questão do celular, e a gente poderia pegar do avião e tantas outras questões aí, que lá atrás seria impensado, não é? Vamos dizer assim, ou atribuído ao demônio, né? Imagina, né? Que demônio bom, né? Que trouxe o avião, né? Que carrega os doentes de um lado para outro, né? O celular que nos facilita se comunicar com os nossos entes queridos, nossos parentes e tal, em vários lugares, e sem fio, né? Então, é fundamental, porque o estudo da ciência espírita não se trata de religião, nem de misticismo. Nós aqui estamos tratando de coisas evidentes, né? Nós estamos tratando de vida, né? E nós já estamos no século 21. Acabaram-se as fogueiras e a queima das bruxas, né? Hoje nós precisamos raciocinar enquanto filhos de Deus, né? Inteligências que Deus nos deu para que a gente possa raciocinar. Então, nós ficamos assim bem mais esclarecidos a respeito das questões que trouxeram para nós muita superstição, né? Por desconhecermos as causas, trouxe um conhecimento, um esclarecimento a respeito dos fenômenos espíritas, da comunicação principalmente entre os encarnados e desencarnados, que já está estabelecida entre nós muito antes da chegada de Jesus aqui entre nós, mas que era mantida numa certa ocultação por interesses próprios, inclusive como ainda existe hoje em dia, né? Se nós pensarmos direitinho, raciocinarmos, ainda existe uma certa ocultação
dessas possibilidades, trazendo para nós, ainda colocando para umas tantas pessoas uma ideia de coisa fantástica, de fatos fantásticos. Mas para acontecer tudo isso, essa comunicação, essas escritas e todos os fatos que deram origem lá atrás na América do Norte, né, com a família Fox, com as irmãs Fox, lá em Hydesville, Nova York, em 1847, 48, tudo começou lá com aquelas pancadas na parede, na presença da filha mais jovem, que depois, por observação, viram que ela tinha algo de especial e aí começaram a ver a questão da mediunidade naquela jovem. E com isso, a doutrina foi muito pesquisada, muito observada, também sofreu bastante ataque, bastantes abalos, e por isso ela tornou-se divulgada até chegar lá na França. Mas, no meio desses fenômenos todos, quem era o agente que provocava e que provoca e que provocou todo esse rebuliço? Bom, a gente que provocava todo esse rebuliço, que utiliza, né, essa ferramenta como uma forma de condução, nada mais é do que o espírito. É ele que dirige todo esse processo. É ele que usa a ferramenta a parte material como uma forma de comunicação, que até essa situação que a gente hoje comenta aqui adentra dentro de uma questão. Quando as pessoas veem uma criança de 10 anos, de 5 anos, com aquela vozinha fina, falar com voz grossa. Muitos entendem aquilo como um sobrenatural, como uma coisa assim diferenciada, mas nada mais é do que essa utilização desse mecanismo como nada mais como uma comunicação. Seria isso, João? Com certeza. E a questão às vezes não se dá só com a questão da voz, né? O timbre da voz. Às vezes não é só isso. Às vezes a criança, às vezes ali, ou adulto, né, vai falar de uma língua que não é a sua, né? Quer dizer, esse processo de comunicação ele foi estudado, né? Ele foi estudado. E na época que foi estudado no século XIX, levantou-se os estudiosos da época, quando no caso das línguas e dialetos antigos, levantou-se até a questão do inconsciente coletivo, que esses estudiosos eles abordavam até como crítica aos estudos da ciência espírita, que ali não havia uma comunicação mediúnica, mas um inconsciente coletivo. Alguém por ali conhecia aquele dialeto antigo. E o que se provou cientificamente, né, que aquele dialeto já tinha sido extinto há tanto tempo e que ninguém ali das redondezas, nem em Paris, nem na França, nem na Europa, conhecia e sabia falar e sabia escrever aquele dialeto. Então não podia ser a questão do inconsciente coletivo, que é discutido às vezes pela psicologia ou pela psicanálise, né? E que isso foi um assunto de estudo do Jung, né? Do inconsciente coletivo, que essas abordagens elas são até necessárias, elas são necessárias porque levantam a nossa necessidade de aprender. Há uma influência que nós sofremos do mundo espiritual? Sim.
há uma influência espiritual. Da mesma forma que a gente recebe uma influência de pessoas amigas, da sociedade, nós também recebemos uma influência de desencarnados, né? Na sociedade, desencarnados que nos influenciam. Esse seria então o inconsciente coletivo? Então aí seria se esse espírito ou se essa entidade desencarnada se comunica através do médium, né? E isso isso é ciência. Mediunidade não é religião nem misticismo. A gente precisa estudar, porque mediunidade é sintoma, é comunicação, não é? Então nós vamos fazer uma outra abordagem, e isso aí não é sobrenatural nem maravilhoso, é motivo, é elemento de estudo e de pesquisa. Nós não podemos tratar a mediunidade como religião nem como misticismo. A gente precisa estudar e pesquisar. Da mesma forma que hoje a gente pega um celular e se comunica, né? Então isso é ciência, alguém trabalhou, pesquisou e viu que era possível, e sem fio, não é? Então, da mesma forma, um espírito do outro lado, numa outra dimensão, pode se comunicar conosco. Isso é ciência, hein? Deixa eu só fazer uma pergunta, então, até mesmo para a gente bater em cima dessa situação sobre o sobrenatural e sobre o que as pessoas muito buscam como milagre, né? Como até mesmo sobre o sobrenatural, alguns relatam assim. O senhor, nessa resposta que o senhor deu, o senhor coloca muito bem explicado sobre os trabalhos que são feitos em muitos locais na mesa mediúnica. Porém, o que é visto, porque por muitos enxergam como sobrenatural, mágico e milagre? O trabalho de cura, ele é visto também, então seria como um milagre? Isso foi um milagre cedido para aquela pessoa? Foi um milagre, foi uma coisa sobrenatural que aconteceu ali, quando uma pessoa enferma chega e passa por um processo de cura? Como é que seria definido isso? De forma alguma, né? Que a gente já entendeu e entende que os milagres não existem. Milagre seria a derrogação da lei de Deus, né? Esse Deus é onisciente, onipotente, né? Ele sabe tudo. Ele não iria voltar atrás naquilo que ele fizera, né? De jeito nenhum, né? Então, nós não somos mais infantis para acreditar nessas coisas, né? Tão crianças assim. Então, o que ocorre é ciência. Se a pessoa está lá, ela está com uma enfermidade qualquer, né? E há a ação de um espírito através de um médium, provocando uma mudança, né, no corpo, né, físico, que o corpo biológico é um corpo composto de átomos, né? Tanto o corpo físico quanto o corpo astral são átomos. E esses átomos, essas células também, podem ser modificadas. Então, um tecido cancerígeno, ele pode ser modificado. Lógico, então se ele pode ser modificado, né? Então não há aí milagre, há uma ação, não é? Então aí não há derrogação da lei, né? Existe aí uma lei, a lei de movimento, de ação, de mudança, e ali existem inteligências trabalhando, né, para que aquilo aconteça, né? Um tecido que está deteriorado, né, pode ser trocado por um outro tecido. Agora, se a gente entende que um tecido, né, e que ele é formado por células, essas células têm vida, e se pode se modificar, né, o movimento dessas células, ou se trocar células mortas por células vivas, né? Vamos dizer assim, com vigor, com vitalidade, isso é possível,
Isso é possível, a ciência já está fazendo isso, né? Então, a genética já produz esses efeitos, né? Até na produção de tecidos. A clonagem, desculpe interromper, que é uma coisa recente, relativamente nova. Você clonar uma célula e conseguir fazer uma célula totalmente idêntica e aquela célula formar um ser vivo totalmente idêntico ao anterior, é uma evolução e você comprova isso hoje. E era uma coisa que, se eu falasse disso há 100 anos atrás, era loucura, né? É lamentável, né? E nós não estamos aqui falando disso para enaltecer ou chamar atenção para o espiritismo, a doutrina espírita, mas nós estamos estudando porque temos a necessidade de aprender mais, porque quando a gente aprende, a gente vive melhor, a gente é mais feliz, a gente não deixa de ser escravo, né, de uma sociedade corrompida, né? A gente deixa de ser escravo da ignorância, e isso é fundamental a gente saber, e é fundamental a gente entender. Veja só, quando Jesus diz assim, ó, conhecei a verdade, ela vos libertará, a verdade nos liberta da ignorância. Nós somos seres ignorantes e a gente precisa despertar, entender. Olha, veja só, livros que foram psicografados pelo Chico na década de 40, no século passado, esses livros falavam de genética, né, de assuntos de genética, né, evolução em 2 mundos e no mundo maior e tantos outros livros, né? E que hoje, né, a ciência está estudando com mais profundidade. Então veja só, que bom que a gente está podendo entender que maravilhoso e sobrenatural, né, eles só existem enquanto eles deixam de ser, até quando eles deixam de ser maravilhosos e sobrenaturais, os fenômenos, né? Legal. Só passando aqui para Margarete, um questionamento até dentro disso que o seu João aqui falou, de uma determinada profundidade, que o importante do estudo, principalmente desse livro hoje, do livro dos médiuns, é fazer com que as pessoas tirem determinados folclores, né, ideias fantasiosas, e comecem a raciocinar mais. E em busca desse pensamento, que às vezes muitos buscam o sobrenatural, e aí eu bato numa tecla dessa, que é sempre as buscas das pessoas, muitas das vezes dentro de um centro e em todos os outros locais. Uma pessoa que está enferma, ela necessita realmente de outras pessoas para que ela se cure, melhore, ou ao adquirir conhecimentos, ela consegue fazer nela mesma essas mudanças para que não seja necessário a existência e a visualização de que só o outro pode fazer pela gente, sem que seja visto como sobrenatural. Bom, nós temos um atributo, tanto encarnados quanto desencarnados, que é o atributo do pensamento. O pensamento em nós é uma força poderosíssima. Nós temos condição, sim, de, buscando conhecimento, buscando uma orientação de como mudar os pensamentos, colocando-os de uma forma positiva, nós temos condições, sim, plenas de restabelecer aquelas moléculas, né, aquelas células, enfim, de reestruturar aquilo que esteja em desalinho. Não precisamos necessariamente recorrer a outras pessoas.
Muitas das vezes recorremos porque estamos num momento de fraqueza física, espiritual, emocional. Então nós precisamos sim de um apoio, vamos colocar aquele apoio inicial, mas não devemos nos tornar, como o amigo João falou, escravos de outras pessoas para que venham nos beneficiar. E também devemos entender que a cura real é a cura espiritual, é a regeneração do espírito, é manter a integridade do pensamento mesmo. O fato do corpo estar recuperado ou não, isso vai depender do nosso roteiro. E nós não conhecemos esse roteiro. Muitas das vezes vamos em busca de um cuidado, de uma cura, de um tratamento e até de um milagre, como muitas pessoas colocam. Mas no nosso planejamento está, às vezes, um desencarne precoce, é uma situação mais aguda dentro da nossa saúde, dentro do nosso processo de vida. E sairemos dali muito mais fortalecidos. Mas como a maioria de nós ainda está vivendo uma vida física, né, muito material, nós não vivemos em substância, então para nós é como se nós tivéssemos sido derrotados por aquela doença, por aquele mal, por aquela situação. Mas na verdade nós estamos bem, porque a cura real mesmo é o restabelecimento nosso enquanto espírito, o nosso crescimento. Então, devemos buscar, sim, a ajuda, mas devemos nos fortalecer para cuidarmos de nós mesmos. Então, dona Margarete, só para a gente deixar alguns pontos mais claros aqui do que a gente estudou e do que a gente está falando, eu queria deixar uma coisa mais, assim, aprofundar um pouquinho em um tema aqui. A gente falou de cura real. O senhor João estava falando ali, a cura real do espírito, ela não necessariamente passa pela cura real do corpo físico. E são coisas que a gente tem que manter bastante separadas. Não podemos confundir uma cura real, uma cura de um problema, de uma enfermidade da parte espiritual com a parte física do corpo, e que tem que ter o acompanhamento médico das vias naturais e normais que todos nós conhecemos. Isso é uma confusão que às vezes acontece em alguns casos, e isso tem que ficar claro. Uma coisa não invalida a outra, uma coisa não anula a outra. Você tem uma enfermidade, você tem um problema, você tem que ter o seu tratamento físico. Vou dar um exemplo, tem um câncer, um tumor, alguma coisa, você vai fazer o tratamento médico normal das vias naturais, e o que a gente está discutindo aqui como uma cura real é um tratamento da alma, do espírito, para essa recuperação pura e plena, e não somente dessa vida e desse momento que a pessoa está vivendo. Eu consegui esclarecer isso bem, Sr. João? Eu achei bastante pertinente essa pontuação, porque nós aqui não estamos falando nada contrário à necessidade que alguém tem de buscar um médico e um tratamento médico. Muito pelo contrário. Jesus, quando ele fala que a gente precisa curar o espírito antes de curar o corpo, e ele falava categoricamente, exatamente porque um espírito saudável, né, esse espírito vai até ajudar ao médico que está fazendo o tratamento físico dele, porque ele vai para as consultas e ele toma a medicação, né, com vontade de ajudar, de se ajudar, e automaticamente ele vai ajudar o médico, porque o remédio vai funcionar, porque o pensamento dele é positivo. O pensamento positivo, comprovadamente, ele produz até substâncias no nosso organismo que favorecem o efeito do medicamento. A pessoa que se entrega, que desiste, que abandona
a vida, que não tem essa cura plena, ela tem a dificuldade da produção dessas substâncias. Então, a carga de medicamento é maior, a dificuldade de recuperação é maior e muitas vezes torna-se até impossível essa recuperação. Só para fazer um abre aspas nessa situação que o Luciano colocou, tem um relato muito interessante na época da guerra, que foi feita uma experiência com 2 soldados que tinham tido um acidente de guerra. Um estava quase que morrendo e o outro, ele estava bem. Só que nessas experiências, que isso tudo tanto nos ajudou hoje medicamente, foi colocado a informação para que o que estava bem estava mal, tinha piorado. E fizeram que houvesse um gotejamento próximo dele de soro, dando a entendê-lo que ele estava com uma hemorragia que não estava conseguindo sanar. E o outro passaram a informação que ele começou a ter uma recuperação muito longa, que era essa pesquisa do pensamento que estavam querendo fazer. E essa mudança aconteceu. Aquele que estava já muito ruim começou a ter uma melhora, e aquele outro, só porque foi induzido a uma situação de estar mal, começou a ter queda. Ele começou a entrar a imunidade dele baixou tão grande que ele entrou em pneumonia, né? Então, quer dizer, essa forma, conforme o Luciano comentou, é bem importante. O que é interessante, né? O caso que a gente que surge aqui desse comentário tão precioso, tão valioso, que a questão do espírito encarnado, né, que a gente já estudou isso aqui no Livro dos Espíritos. O espírito encarnado é alma, e a doutrina espírita define muito bem isso. E alma é ânima, é vida, não é? Então a gente não pode desanimar nunca, não pode perder o ânimo, como o Luciano citou. A gente precisa estar sempre animado, sempre querendo viver, sempre pensando positivamente, porque isso vitaliza as nossas células, revitaliza os tecidos, né? Melhora os nossos neurônios, né? Faz com que eles trabalhem melhor. É fundamental. A gente fala de pensamento positivo. Pensamento positivo, por que pensamento positivo? Imagina se você está só pensando positivamente, logicamente você vai ter um dia melhor, mesmo que o seu dia, né, não esteja sendo como você gostaria que ele tivesse sido, mas se você entender que o seu dia não foi como você queria, mas foi como devia, então o seu pensamento é positivo, porque nada na nossa vida é ruim, embora a gente não entenda, ainda não entenda, né? E é fundamental que a gente comece a aprender, porque a nossa vida começa a se tornar melhor. Pensamento positivo, então, é só maravilhoso e não tem nada de sobrenatural, né? Não, nem maravilhoso também. E nem maravilhoso. É pensamento positivo. É a gente saber, não é maravilhoso, é a gente saber que tudo na nossa vida é bom. Porque a vida é a coisa mais importante para nós, é viver. Estejamos no corpo físico ou fora dele, encarnado ou desencarnado, nós estamos vivos, né? Somos criaturas, né? Da natureza, de Deus, estamos vivos. Então isso é tudo, isso é tudo. Legal. Margarete, passando então aqui para você, fazendo as considerações. Sim, puxa, a noite de hoje foi muito agradável, muito boa mesmo. E eu quero dizer algo que eu esqueci.
lá no início, esse capítulo, nós fizemos do número 7 ao número 10. Nós vamos fazê-lo aos poucos. Nós vamos passar aos nossos amigos aqui para que eles façam suas considerações finais e deem boa noite. Luciano. Boa noite. Dizer que maravilhoso a gente ter a oportunidade de estar aqui junto, de estudar e de poder compartilhar aqui tudo que a gente está aprendendo aqui. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos e que todos possam ter sido ajudados de alguma maneira com esse estudo aqui que fizemos aqui hoje. Boa noite a todos, muita saúde e paz. Bom, boa noite e que todos possam ter recebido de uma forma com que ajude as nossas palavras, e não que somos donos da razão, nada disso, mas aqui está todo mundo estudando. Boa noite a todos e tenham uma ótima semana com muita paz também.